Bora. Guilherme, a gente é escolhido pelo propósito ou a gente escolhe o nosso propósito? Sim, eu acho. Ó, puta pergunta boa. Parabéns, Flávio Augusto, é uma pergunta excelente. O propósito existe e a gente chega a ele, ou a gente busca, e ele chega a nós, ou a gente que tem que buscar ele? E agora vamos ver um filósofo com arcabouço de milhares de pessoas que pensaram e refletiram, imaginaram, dando a justificativa. Acho que existe uma forte conexão entre propósito e vocação, né? Que é um chamado. Fala da filosofia de Aristóteles, sempre se fala da causa final, que é o porquê das coisas, né? Eu tenho um copo de água para beber, eu coloco água num copo para beber água. E no mundo atual, nós muitas vezes não pensamos na finalidade das coisas, por que nós estamos aqui. Quando nós falamos de vocação, você tem a ideia de um chamado, né? Então, sei lá, no começo do Senhor dos Anéis, no começo do Hobbit, tem aquela ideia de que o Hobbit é chamado pelo Gandalf, ele bate na porta. Existe algo. Aí você vê como o cara é jovem dinâmico, o cara usa uma referência de Senhor dos Anéis. Mas é muito interessante isso, é uma ideia falada por Aristóteles que todo elemento ele tem o seu ser e seu potencial, né? E o objetivo de todo elemento que é, né? Todo ser é atingir seu potencial. Então o objetivo, por exemplo, da água num copo é ser bebida, ou pode ser por um ser humano, ou pode ser por uma flor que você vai colocar nesse copo. Então o potencial daquela água é ser bebida e por aí. E realmente a gente faz as coisas sem pensar no potencial. Por que eu tô fazendo isso aqui nesse exato momento? Isso aqui pode reverberar de várias formas, pode reverberar financeiramente pra mim, pode reverberar emocionalmente pra alguém do chat, tem várias condições positivas ou negativas e geralmente a gente não reflete nisso porque nosso cérebro é preguiçoso e não vai ficar gastando energia imaginando tudo que pode acontecer se a gente ficar fazendo cada ação. Circunstâncias da vida, onde eu fui colocado, qual é a missão que aparece na minha vida, qual é o que tá na minha volta, que as circunstâncias chamam pra isso. Uma pessoa que falou pra mim, poxa, eu herdei essa empresa e meu pai apostou todas as coisas em mim. Qual que você acha que é a minha vocação nisso? Eu falei, cara, sua vocação tá dada, entendeu? Foi chamado pra isso. Eu acho que hoje no mundo atual, que segue as pessoas por propósito, né, ou pra enxergar essa visão, é porque nós estamos como com um emaranhado de mentiras, de auto-enganos, de coisas. Tem esse livro incrível, recentemente está dando uma aula sobre ele, que são as Confissões de Santo Agostinho, que é um dos maiores clássicos da história da filosofia. Quando falou do tema, né, propósito, o primeiro livro que vem na minha cabeça é esse. Porque Agostinho teve uma vida bastante perdida, uma vida muito hedonista. Clóvis de Barros com sono, porque, porra, já li esses livros tudo, mano. O cara tá falando os bagulho que eu já sei. Olha a cara de sono e ó os Merlin. Puta, eu não sei o que fazer. O que eu tô fazendo? Colando. Vou escrever uns bagulho aqui, ele falou uns bagulho da hora, eu vou escrever aqui pra eu poder falar. Simples assim. Um cara interessado mesmo, o cara que fez a pergunta, porra, o propósito, a gente vai atrás dele ou ele aparece pra gente? O filósofo falando, não, tem a ver com a vocação é o chamado, bababá, dando Santo Agostinho, Aristóteles, os caramba. Os caras, deixa eu escrever aqui pra eu não perder, e o Clóvis, puta, 10ª vez que eu vi desse vídeo. Na juventude, teve uma vida... depois ele entrou no esoterismo, ele passou por todas as coisas. E tem esse momento, né, que ele muda radicalmente a vida dele, que ele começa esse processo de auto-reflexão, de confissão, que é entrar no fundo da alma dele, tirar as mentiras. E aí ele fala uma frase tão linda que é: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eis te procurei por toda parte, e tu estavas comigo o tempo todo. Tem essa ideia... Que frase, hein? Puta, velho, olha isso, mano. Só eu não entendi nada, vamos de novo, vamos devagar, vou até avançar. Tarde te amei. Tarde te amei, ou seja, demorei pra te amar. Ó beleza tão antiga e tão nova, eis te... Ó beleza tão antiga e tão nova, ou seja, existe uma beleza nova e antiga que a gente demora, ou no caso, Santo Agostinho demorou para amá-la. Te procurei por toda parte e tu estavas comigo o tempo todo. Eis que te procurei por toda parte e tu estavas comigo o tempo todo. Ou seja, puta, que frase, mano. Que frase! Existe uma beleza, e aí você pode dizer beleza como o ato de ser belo, ou como algo muito admirável, ou como algo desejável dentro de nós e que nós buscamos. Ela é antiga e nova ao mesmo tempo, ou seja, ela sempre esteve lá desde sempre, mas ela também aparece frequentemente e qualquer frase da Bíblia... Tem essa ideia de quando você vai indo para o íntimo da alma, você encontra esse princípio da verdade, você encontra esse mestre interior que ele fala, né? Essa ideia de encontrar um mestre interior, você agora olha para o mundo, depois de ter tirado a mentira, porque a confissão é que é se tirar os seus males, os seus pecados da frente, buscar o arrependimento por eles, agora você olha para o mundo com uma voz de sinceridade. E aí quando você olha para o mundo, todas as coisas do mundo te apontam para o princípio maior. Então esse jogo, né, entre a interioridade, entre a busca no interior da alma e esse princípio maior que você olha no mundo, é encontrar o propósito, ou seja, encontrar a vocação. Sem sair ainda do conceito... Então, beleza, ó, o que o primeiro filósofo falou? Basicamente, você precisa investigar dentro da tua própria alma
E dentro da tua própria alma você vai achar a sua vocação. O que é a sua vocação? O seu potencial. Ou seja, você existe no mundo para realizar alguma ação e a forma de descobrir isso é através de autorreflexão e fugindo dos auto-enganos e das armadilhas que aparecem no caminho. Ou seja, falam para você que você tem que ser um engenheiro, mas no fundo da sua alma você não quer ser um engenheiro. Então é isso que ele tá falando. É uma visão legal, é uma visão ok. Da minha parte, da minha experiência, eu não concordo, porque como eu falei, eu acho que essa vocação você pode inventar ela ao momento que for, mas partindo do pressuposto que ela se realmente for real, a partir do momento que você vai inventando, você vai esbarrando em braços dessa verdade até que você vai cair nela. Então faz um certo sentido lógico com a minha visão, essa visão também. Vamos dizer que eu tenho um propósito definido já, só que eu não sei ele e eu não sei achar ele. Então eu vou criando e inventando propósitos e fatalmente essa invenção de propósitos vai me direcionar para esse propósito essencial que já existe dentro de mim. É uma visão, é uma filosofia, é uma crença, mas é legal, é um filósofo falando uma parada, pô, dá pra ouvir, dá pra aproveitar, dá pra refletir, dá pra pensar, dá pra evoluir com essas palavras. Vamos pro próximo filósofo, que é um cara mais velho. Tentando explorar o lado mais filosófico, e aí eu sou aluno nessa matéria, a que ponto a gente é escolhido pelo propósito e a que ponto nós decidimos esse propósito? Tá, aí você vê como o cara meio que, porra, não sei o que perguntar, porque eu perguntei pro outro. O propósito vem até a gente ou a gente vai até o propósito? E agora ele fez a mesma pergunta pro outro filósofo. Mas tudo bem. Acontece, aluno é assim. Às vezes você tem que perguntar 2 vezes pro professor para entender. A que ponto a gente é abraçado por ele ou a gente faz o processo seletivo para definir qual é o nosso caminho? Eu penso que quando nós falamos de propósito, antes de mais nada, estamos nos referindo a algo que pretendemos que aconteça. E esperança. Portanto, algo que ainda falta. O propósito alcançado é um ex-propósito. O propósito, portanto, ele carrega consigo uma dimensão de falta que o relaciona diretamente com desejo e com esperança, que são 2 afetos importantes e muito correlatos à ideia de propósito. Ninguém que estabelece um propósito na vida pode abrir mão de desejar que esse propósito se realize e, portanto, todo propósito vem carregado dessa força desejante que é muito própria da nossa existência. Puta, isso é um bom filósofo, velho. Olha aí, basicamente ele falou, o ser humano, tô falando a minha entrada, tô ficando triste, eu sou calvo mesmo, perdão aí. O ser humano deseja. Do mesmo jeito que eu falei que o ser humano finge, o filósofo vem e diz, o nosso grande Clóvis de Barros Filho, o ser humano deseja, é natural do ser humano desejar. E o propósito, ele é isso, é um desejo com esperança, ou seja, o desejo que aquilo aconteça e imagino que vai acontecer. Porém, durante toda a fala dele, ele falou que o propósito ele se torna um ex-propósito, ou seja, o propósito é alcançável e deve ser alcançado. Talvez não, ele não falou que deve ser alcançado, mas ele pode ser alcançado. Então ele não tá aqui falando que você tem que ter um propósito transcendente que você nunca vai acontecer, como muita gente fala. Ah, eu tenho que ter um propósito acima de mim que eu nunca vou atingir, porque aí como eu nunca vou atingir, eu vou poder viver a vida inteira em busca desse propósito. Não, ele tá falando, você pode atingir desde que você faça isso com desejo. Então eu quero ser um streamer. Então esse tornou meu propósito. Eu consegui ser um streamer, aí eu penso em outro propósito e vejo se foi um negócio que trouxe esperança, vontade, não ruim, né? O propósito não pode ser algo ruim pra gente. Ah, eu quero ser, estou sofrendo. Então o teu propósito tá errado, porque não tá te dando o desejo, nem a esperança de fazer isso. O propósito, ele costuma, né, dar um norte para a vida e, portanto, ele diminui a angústia existencial fundamental, que é de ter infinitas alternativas existenciais e ter que escolher uma. Já percebeu que a vida é uma e, por isso, ela exclui, naquele instante, todas as outras, que são, por definição, infinitas. O fato de nós estarmos aqui implica não estarmos alhures. E alhures aqui, com o infinito, com o universo tão grande, esse alhures não tem fim. E é claro que sempre haverá uma sensação esquisita de que a escolha não foi a melhor, de que não estaríamos vivendo essas tristezas da vida que escolhemos se tivéssemos escolhido outros caminhos e, naturalmente, não estaríamos mesmo, estaríamos vivendo outras tristezas, mas essas não. Nunca experimentamos na carne as tristezas das vidas preteridas. Então, há sempre uma grande dificuldade existencial de assumir as rédeas da própria vida em meio à complexidade incrível que é essa tomada de posição, né? E por isso tendemos mesmo a tentar diminuir a angústia que esse cenário nos impõe, diminuindo
as alternativas. Sabe? Como é que você, né? Se você tem... Cara, que aula, velho. Que aula, velho. Por isso não tem nem o que falar, velho. Basicamente, a nossa vida tem possibilidades infinitas e o propósito é simplesmente a gente tentando não ficar nesse caos de possibilidade infinita. Puta, eu posso ser tudo, velho. Eu vou ficar louco, certo? Imagina que você pode ter a vida que você quiser na sua cabeça. É absurdo. Grande parte dessas vidas vai exigir muito, muito, muito sacrifício. Outras partes dessa vida você vai saber que é impossível. Mas você ter essa noção, você vai ficar maluco. Então o que você faz? Você cria um propósito que é pra você fechar isso e não ficar maluco. Não. E em vez de eu ser sei lá, o Neymar, que pra eu ser o Neymar eu vou ter que treinar que nem um louco, eu vou ter que ter uma genética, eu vou ter que ter um monte de coisa que eu não tenho controle. Não, eu vou ser apenas um massagista, que é algo mais simples, mais tranquilo, e eu criei o propósito para evitar o sofrimento que eu sei que eu não seria o Neymar. Tem 1 milhão de possibilidades, você fica afogado de possibilidades. Então como é que eu faço para diminuir? Bom, o primeiro passo é tentar identificar uma identidade, assim. Então, né, eu, por exemplo, sendo professor, já excluí surfista, gigolô, cafetão, tantas coisas que não encaixam, e só isso, dizer eu sou o professor, já afunila poderosamente esse leque de alternativas para 2 ou 3 probleminhas que continuam sendo problemas, mas que agora, digamos, são bem mais circunscritos, né? E um outro fator norteador e redutor dessa dificuldade, né, dessa angústia, é o propósito. Você define, olha, eu quero chegar lá, e isso faz com que a vida se torne um caminho. Ela nem sempre precisa ser entendida como um caminho, né? Mas é claro que se você define, eu quero chegar lá, é claro que do ponto A ao ponto B haverá alternativas de caminhos e você terá que identificar o melhor em função de valores que são os teus. E aí a vida se torna um caminho e esse caminho ele é simplificador e, portanto, redutor da angústia. Se eu quero chegar lá, é claro que um caminho que me leva para lá é um caminho inadequado, né? Eu vou limitar as minhas escolhas àquilo que me permitirá chegar da maneira mais eficiente possível no propósito. Então, tanto a identidade pessoal, que é uma ilusão, uma convenção, não... Nossa, mano, que aula, velho, que aula, mano. É isso, mano. Por que eu fui falar minha opinião no começo desse programa? Era só de eu colocar o professor falando, velho. Olha isso. Você vai escolher um ponto B pra chegar. Olha tudo que ele falou. A vida não necessariamente tem que ser vivida como um caminho. Mas se você quiser viver como um caminho, chegando do ponto A pro ponto B, você vai escolher como traçar isso baseado nos seus valores e também na tua personalidade. Só que ele acaba de falar, a sua personalidade ela é falsa, mano. Não existe isso de personalidade. Quem você acredita que você é não necessariamente é quem você é, porque tudo isso é um fingimento. Eu finjo que eu sou esse cara aqui porque eu acho que eu vou ser melhor assim, não sei o quê, mas na verdade eu não sou, eu sou uma poeira cósmica. Sou professor, eu não sou escravo da minha identidade, Aí. não é porque sempre fui uma coisa que tenho que ser, a cada segundo eu estou livre para poder seguir outros caminhos, eu não preciso continuar sendo o que eu sempre disse que fui. E também não devo entender o propósito como alguma coisa escravizante, mas como alguma coisa organizadora, alguma coisa que possa permitir que a vida seja menos complexa e, portanto, mais vivível. Porque ante a complexidade original da vida, talvez nos sintamos muito afogados, muito asfixiados. Então, um propósito, você entenderá, ele é simplificador, é lá que eu quero chegar. E sendo lá, já não é lá, nem acolá, nem nenhum outro propósito que não aquele. A última coisa que eu acho bacana de dizer é que esse propósito, ele é definido em cima daquilo que conta para nós, que é valioso para nós, em cima de valores. Não há definição de propósito por cima, é possível sem identificar o que há de valioso na nossa vida. Então, isso é individual. É muito comum que as pessoas definam seus propósitos em função daquilo que lhes traga prosperidade, que lhes traga riqueza, glória, reconhecimento, e tudo aquilo que costumeiramente, no senso comum, costuma ser vinculado a uma vida bem-sucedida. Mas nada impede que o propósito seja de outra natureza, como, por exemplo, um propósito à moda de Jesus, por exemplo, um propósito de amar, um propósito de entregar, de auxiliar, de tirar um sorriso de quem não teria sorrido,
de proporcionar um instante de alegria que só você poderia ter dado causa, e aí o propósito é de outra natureza. Então, os propósitos, eles não são aqueles necessariamente os mais conhecidos, não precisamos viver para acumular recursos, necessariamente, e podemos entender o propósito dentro de uma perspectiva de valores de outra natureza. Eu estou dizendo só das possibilidades e não estou sugerindo aqui nenhuma superioridade de um caminho em relação a outro. Mas acho mesmo que o propósito ele tem uma dimensão simplificadora e isso não é necessariamente ruim, entendendo que ante a pluralidade de opções existenciais que o mundo nos apresenta, às vezes é preciso mesmo ter critérios de simplificação. Muito bem, muito obrigado. Paulo, Pô, aulinha, hein? Aulinha. Esse bagulho aqui ficando na cara dos caras enquanto eles falam é um absurdo, mano. Tudo bem que você quer vender o teu método Flávio Augusto aí pra vender, mano, um MBAzinho, mas, porra, pelo menos na hora que dá zoom na cara dos caras, tira. Mas, bom, viram? Dois filósofos, duas ideias de filósofos interessantes, dá pra pensar, dá pra refletir, dá pra aproveitar, dá pra debater, dá pra questionar. Agora eu vou pôr os coach. Ah, se eu disser contra coach? Não, o cara faz o que ele quiser da vida. Mas a minha teoria, que eu venho falando nesse programa aqui e eu quero continuar falando, é que é tudo um fingimento. Os filósofos, de tanto fingir, eles acabaram aprendendo e entendendo as coisas. Os coach não, como eles estão fingindo ainda que eles acham que eles sabem o que eles estão falando, em relação a propósito, hein? Não sei em relação à área deles, porque eu nunca fiz nenhum curso nem nada. Então, como eles estão fingindo, como eles estão escrevendo lá pra falar, vocês vão ver algumas asneirinhas e tá na hora de eu dar-lhe. você está há muitos anos treinando gente. Eu vou dizer centenas de milhares, não sei se chegou a 1 milhão ainda já de pessoas, talvez tenha chegado a 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas sendo treinadas. Como é que você, com essa experiência empírica desse período, observa a saúde do propósito das pessoas? As pessoas, elas estão mais convictas daquilo que querem ou elas estão mais perdidas? O que você encontrou nessas suas andanças aí? Me conta. Tá, a pergunta foi boa, ó, vamos lá. Ele tá perguntando pra um cara que trabalha com pessoas, treina pessoas pra falar, pô, as pessoas que estão indo treinar com você, elas estão indo treinar porque elas estão vendo esse caminho na vida delas, ou elas estão indo treinar porque elas não sabem o que fazer, então eu não sei o que fazer, eu vou treinar. Agora vamos ver o que o Zé Coach vai falar. O que eu acredito? Eu acredito numa força maior. E essa força maior tem um nome que é Deus. E não é um Deus energia, é um Deus indivíduo, com toda a sabedoria, com toda a vontade, com todo o discernimento. E eu acredito... Falou lero-lero, não respondeu porra nenhuma, ninguém perguntou o que você acreditava, ele perguntou se da sua experiência você vê que as pessoas estavam mais perdidas ou não. Por quê? Porque não sabe responder, mas tudo bem, vamos ver o que ele vai falar. Quando eu vim para a Terra, eu vim com um propósito, o propósito dele, eu vim por algo muito claro e específico, que eu não sei. Muitas pessoas trazem um propósito, o meu propósito, e não é o propósito de Deus, e tá tudo ok. Mas o que acontece? Então eu entendo que a gente veio... Há exatos 20 segundos atrás, Clóvis de Barros senta e fala, você pode seguir o propósito de Cristo ou você pode seguir o propósito de ganhar dinheiro. Não existe um melhor, eu não tô aqui falando qual é melhor. O cara senta aqui e fala, o propósito de Deus é o verdadeiro, o seu propósito é mentira. Com um propósito divino. Mas quando eu tô aqui na Terra, na minha vida, na minha casa, na minha infância, a minha identidade não é o que eu faço. A minha identidade não é eu sou consultor, eu sou escritor. A minha identidade é quem eu sou. Eu sou... Minha identidade não é o que eu faço. Se eu roubo pessoas, não significa que eu sou ladrão. Se eu mato pessoas, não significa que eu sou assassino. Minha identidade é o que eu sou. Aí vamos ver o que ele é. Paulo, eu sou Paulo. Quem é Paulo? Você é um nome, você não é o seu nome, mas tudo bem. sou amigo, sou leal. Você é amigo? Não é você que decide ser amigo. Você precisa de ter outra pessoa pra falar se você é amigo. Eu sou leal. Você também precisa ter outra pessoa. Você pode ser leal a algo ou a alguém. Você sozinho não pode ser leal. Não existe uma pessoa sozinha leal. Ah, eu sou leal a mim mesmo. Inteligente, eu sou perspicaz, Sou inteligente. Não é uma medida quantitativa. Se você tiver numa sala cheia de Einstein, você é burro. Se você tiver numa sala cheia de criança, você provavelmente é inteligente. determinado, Sou determinado. Ok, vamos dizer que esse você pode dizer realmente que você é determinado. Você sozinho consegue se dizer isso. honesto. Eu sou honesto. Também não depende de você, depende dos outros. Você não pode falar que é honesto porque a honestidade está relacionada diretamente ao outro, não a você. Ou seja, o cara virou e falou assim, eu não sou o que eu faço. Eu sou o que eu acho que eu sou, porque tudo que eu falo que eu sou depende dos outros. A minha identidade. A identidade é o que me dá valor. Então o que é que eu acredito? Ou seja, o que me dá valor é o que eu acho que eu sou, independente de tudo que eu acho que eu sou, depende dos outros. Não importa se eu sou cuzão pra caramba, eu acho que eu sou amigo.
Não importa se eu trair minha mulher, eu sou leal. Porque não importa o que eu faço, importa o que eu sou. Eu dormi com 15 mulheres ontem, mas eu sou leal, porque não importa o que eu faço. Parabéns! Dito. Quando a pessoa descobre, constrói, restaura a sua verdadeira identidade, a sua identidade original como uma impressão digital que está suja e ela mesma não vê. Quando eu restauro a minha identidade, o meu propósito vem e me pega e me leva. E eu tenho certeza que aconteceu com todos aqui. Ninguém planejou ser o que era. Tenho certeza. Mas aí, nesse momento, porra, como eu queria ver a cara do Clóvis, que estudou simplesmente 56 anos. Pra quem não sabe a história do Clóvis, acho que ele fez direito, tudo, e não gostava, e depois foi virar filósofo, foi estudar e dar aula, porque ele gostava de dar aula. Resumidamente é isso, ou seja, o cara decidiu o propósito dele. Ele pegou, tava indo pro caminho e falou, não, quero ver a cara à medida dele. que você foi amadurecendo, que a vida foi te lapidando, que foi tirando a sujeira de cima de você, tirando as escamas que você impedia de você ver a você mesmo, chega uma hora que o propósito vem, te pega e te leva para fazer o que você nasceu para fazer. Mas, Paulo, como é que o propósito... Ai, porra, estudei pra caramba, tô refletindo ainda, não tem resposta, e tá esse doidão aqui falando que veio o propósito e me puxou pelo braço. O propósito vem quando eu me curo, quando eu descubro, restauro a minha real identidade. Né? Eu sou amigo, eu sou honesto, eu sou inteligente. Como é que eu vou ver meu propósito se eu não sei que eu sou honesto, que eu não sei que eu sou amigo, que eu não sei que eu sou leal, que eu não sei que eu sou inteligente? Tudo isso você nunca vai saber. Quem vai dizer são as outras pessoas. Você pode acreditar nas outras pessoas, mas não significa que você é. Inclusive, eu ouso dizer que ninguém é nenhuma dessas características. Ah, soldado, por quê? Porque se você tiver que proteger um filho, você vai mentir. Se você tiver algo mais importante, vamos dizer, se você tiver um propósito, você vai trair algumas coisas, alguns valores, algumas pessoas pelo seu propósito. Por exemplo, se eu precisar atrair vocês, eu falei assim, amanhã estarei aqui fazendo live. E que foi o que aconteceu nesse final de semana. Excelente exemplo. Pô, Sônia, você não ia fazer live no final de semana? Ia. E Bagela ficou doente. Eu traí vocês, eu traí a palavra de vocês e traí gostoso. Ah, o Sônia, você é muito disciplinado, você é muito coerente. Não, eu traí a confiança de vocês porque minha esposa estava precisando de ajuda e a gente tem uma criança em casa. Então eu fui cuidar da minha esposa e ficar com meu filho, para deixar minha esposa descansar. E pronto. Ah, eu sou muito leal. Eu sou o cara mais leal e mais, mais honesto do mundo. Mas não, mano. Eu violo, eu sou um ser humano, como todos nós. Em situações seremos ruins, seremos cruéis, seremos ignorantes, seremos ruins. A questão é, nós estamos fazendo isso com a intenção? Sim, geralmente a gente sempre faz. Mas qual é essa intenção? É uma intenção nobre ou uma intenção ruim? Por isso que é o que você é, o que você faz, não o que você acha que é. Que eu não sei que eu sou perspicaz, como é que eu vou ver o que eu nasci para ser se nem eu mesmo reconheço? É como se na vida, eu tô aqui... Olha o Clóvis. E aí meu pai, maravilhoso, minha mãe, tô exemplificando, ele vem, menino, você não faz nada direito. Puf, dá uma flechada. E nessa flechada vem uma tinta grossa. Aí daqui a pouco meu pai briga com a minha mãe e eu me sinto culpado. Outra flechada de tinta grossa. E isso vai... ocultando a minha identidade. Menino, você não faz nada direito. Oh, tadinho dele. Ele realmente é um cara que faz tudo direito. O fato dele não fazer machucou o coração dele. Críticas, a rejeição, a dor. E chega um momento que eu olho no espelho e não sei quem eu sou. Eu sou uma aberraçãozinha, multicor, disforme. Como é que eu vou viver a minha real identidade se nem eu mesmo reconheço? Aí eu invento, eu finjo que eu sou o cara que sei do que eu estou fazendo. E aí é o que estamos vendo aí. Pessoas que estão tentando descobrir filósofos e pessoas que fingem. Os dois estão na mesma jornada. Talvez, se esse doidão aí ficar nesse discurso mais tempo, ele vai realmente chegar a algum ponto, acreditar e virar. Mas eu acho que ele ainda está na fase do fingimento. Mas à medida que eu começo a me limpar, que eu começo a tirar toda a acusação, o medo, a crítica, a rejeição, e vou me descobrindo. E nesse momento eu começo a ter um brilho, esse meu brilho de quem eu sou e nasci para ser, conecta com o brilho de Deus. E agora vem Deus e começa a me puxar e dizer, ei, você não nasceu para ser essa pessoa aí, esse marido, você nasceu para ser alguém melhor, você nasceu para fazer diferença, você nasceu para fazer boas obras, você nasceu para ajudar pessoas. E eu quero te dar mais, para você fazer mais. E aí esse... Grande Deus Garçom. Eu odeio todo mundo que vê Deus Garçom. Ai, tome para fazer mais. Eu sou o grande Deus Garçom, estou te trazendo aqui o seu pedido para você fazer alguma coisa. Meu brilho conectado ao brilho de Deus me pega e me leva. Foi assim que aconteceu comigo, tenho certeza que aconteceu com todos aqui. Você não planejou ser o que você era, eu acredito, para muitos. E nesse momento, Flávio Augusto tá, porra, e a minha pergunta? Você acha que as pessoas estão mais perdidas ou não? Pela sua resposta, com certeza estão perdidas, porque você não sabe responder a pergunta, quem dirá quem tá treinando com você.
Tá entendendo? Mas à medida que você amadureceu, se entendeu, se conheceu, o propósito te pega e te leva para o lugar que você... Imaginar que eu seria o maior escritor do Brasil 6 anos seguidos. Se meu pai olhasse e dissesse pro meu pai, seu filho vai ser o maior escritor do Brasil, meu pai olhasse assim, meu Deus. Mas você foi o maior escritor do Brasil porque você é amigo e leal, não porque você escreveu um livro. Porque você não é o que você faz. Você é o que você é. Então não foi porque você escreveu o livro que você se tornou e publicou e vendeu e tudo mais. Você é porque você é leal e amigo. Deus. E meu pai me ama. Ele, você é maluco. Paulo Vieira, 12 milhões de livros vendidos. Meu filho, o Loca, né? Meu pai me chama de Loca. O Loca, nada. Minha mãe ia dizer, por dentro assim, tá maluco. Ninguém imaginaria, nem eu. Mas quando eu descobri quem eu sou, eu revelo meu verdadeiro potencial. E o propósito de Deus se cumpre através de nós. Mas eu preciso saber quem eu sou. Aí, ó, você viu que ele tava anotando o que o doidinho aqui tava falando do potencial? Aí ele usou. Quando eu sei quem eu sou, eu revelo meu potencial. Por quê? Porque ele viu o cara falando sobre Aristóteles e o potencial de tudo que existe, e ele falou, puta, isso é muito importante. Anotou e falou essa frase merda. Muito bem, Paulo. Muito obrigado. A coisa tá boa aqui, hein, João? Agora você tem a missão... A coisa tá boa. Flávio Augusto perdidinho. Flávio Augusto, famoso aluno nota 6, né, mano? O cara nota 6, ele tá ali buscando. Eu gosto, quer dizer, eu sou médio com o Flávio Augusto. Eu não acho ele nada de mais nem nada de menos. Eu acho que ele, sei lá, é um cara que ele achou um nicho muito bom nos cursos de inglês, mas depois nunca mais fez nada muito absurdo, assim. E chegou no nível de Fuck You Money, e quando você chega no nível de Fuck You Money, a vida realmente é mais tranquila. Mas... Tá, ele gostou, tá bom o papo. E não respondeu a pergunta dele. Agora, esse cara aqui, porra. Esse cara aqui, ele vai vir com cada pérola lendária, velho. E provavelmente ele é um dos mais jovens da mesa, né? Esse cara aqui eu acho que é o mais jovem, mas pelo menos ele tá estudando. Esse cara aqui, acho que... De pegar isso que a gente ouviu aqui, como é que um pequeno empresário entende esses conceitos profundos, alguns até que tocam no íntimo, Sim. e organiza isso para fazer o seu negócio prosperar? Ele vai vender um curso, porque o pequeno empresário, o dono da padaria, não importa o propósito dele. Para o negócio prosperar, ele tem que atender o cliente o que o cliente quer. O propósito dele pode ser lindo, maravilhoso. Se ele não atender o que o cliente quer, ele vai fracassar. Então, se você for falar de vender curso, beleza. No meio de tanta contradição, dificuldades e desafios que o mercado apresenta. Esse pequeno empresário fui eu no passado. Exatamente eu. Eu quero dar certo na vida, eu quero empreender, eu não sei por onde eu começo, então eu vou estudar. Ao estudar, eu encontro professor. E ó, não tô menosprezando o cara, o conhecimento dele, estudar tudo, mas ele foi vender curso, né? No fundo, ele pensou no propósito para vender curso. Doutores, pessoas que inclusive estão nessa mesa, como o próprio Clóvis, como o próprio Paulo, como você. E tem uma palavra chamada... Aquela lambidinha famosa, né? Mas tudo bem, normal nesses ciclos. Propósito. A máxima é a seguinte. Cara, no dia que você descobrir o seu propósito, a coisa vai ficar boa pra você. Então vamos atrás desse cara aí. Porque quando você pensa na palavra descobrir, então o inverso dela é cobrir. Então provavelmente, se eu ter que descobrir, eu tiro a tampa e olho e ela tá lá, né? Porque tá coberta. Então eu tenho que descobrir. Quando eu fui conversar com alguns empresários e alguns empreendedores, eu falei, qual é o seu propósito? Cara, eu descobri meu propósito já. Eu descobri. Calma aí que eu vou ter que dar uma pausa que caiu alguma coisa. Eu não queria que acontecesse isso, mas caiu. Os cachorros trolando meu programa. Calma aí que eu tive que descobrir o que caiu. Tava coberto o que caiu, então eu tive que ir lá e tirar a tampa. Que tampa! Ai, meu Deus do céu, velho. Que tampa, mano. Descobri meu propósito e eu falei, qual é? Ajudar as pessoas. Legal. E você? Ajudar as pessoas. O outro, ajudar as pessoas. E como eu não tinha descoberto meu propósito, eu comecei a ficar tão frustrado que eu comecei a copiar essa frase. Eu comecei a copiar. O meu também é ajudar as pessoas. Mas eu percebi que aquilo não estava legal. Até o dia que eu entendi que a pergunta estava errada. A pergunta deveria ser, quem que eu sou? Versando um pouco no que o Paulo falou. Quem? Aí, ó, o famoso aluno que, puta, tem que fazer o trabalho. O que que eu faço? Puta, eu não fiz o trabalho. Cheguei na escola, não fiz o trabalho. Os primeiros que apresentaram eram os CDF, os caras bons, né? Então os caras apresentaram vários elementos. Ele, não, isso é muito complexo, eu não sei explicar isso aqui não. Vou só escrever umas palavras-chave aqui. A potencial,
propósito, tudo. Aí foi o burrinho, nota 6 lá, fazer a apresentação, que foi o outro coach. Ele, nossa, é isso mesmo, deixa eu copiar tudo aqui. E aí vai falar a mesma coisa que o cara. Quem eu sou? Pô, eu sou um cara, senso de humor, disciplina. Eu sou um cara, senso de humor. Porra, eu sou um cara, senso de humor. A partir de agora. Disciplinado, leal. Disciplinado. Ok, disciplinado, acho que de todas as qualidades que falaram até agora, é a única que você pode fazer sozinho. Ninguém precisa falar que você é disciplinado. Se você colocar uma agenda, uma regra, tudo, e fizer as coisas, você vai ser disciplinado. Para outras pessoas, você pode ser mais ou menos disciplinado. Para um monge tibetano, provavelmente esse cara é totalmente disciplinado. Mas para a média da população, provavelmente ele é disciplinado. Ele deve seguir um cronograma mesmo. Eu gosto de usar boné. Eu gosto de tocar. Calma aí. Qual o seu propósito? Eu gosto de usar boné. Calma que vai chegar lá. A pergunta não é qual é o meu propósito, é quem eu sou. Eu sou um cara senso de humor, eu gosto de usar boné. Senso de humor, disciplinado, leal. Eu gosto de usar boné. Eu gosto de tocar violão. Eu gosto de estudar. Esse cara sou eu. Então a pergunta não é qual é o meu propósito, a pergunta é quem eu sou. Depois que eu revelo, promovo e descubro, porque agora tá lá em quem eu sou. No fundo, quem você é está debaixo do que está coberto. Do que está coberto. Aí, ó, o Flávio Augusto também, perdidinho na apresentação. Puta, eu acho que eu não entendi o que esse cara tá falando. Aí ele falou, então não é o propósito que tá coberto. Porque no começo você falou que eu tinha que descobrir o propósito. Então agora não é o propósito que tá coberto. É, na verdade, quem você é. Ah, entendi. Você vê que o cara... Mano, os caras vão falando lero-lero e eles nem lembram o que eles falaram, velho. Então eu falei, cara, o meu propósito é ser eu. Minha missão é ser eu para o mundo. E se você não é você, quem você é? Olha que pergunta filosófica. É o filósofo 3.0, mano. Qual o seu propósito? Estar vivo. Olha, e ele não tá errado, porque o propósito básico é a sobrevivência, mas ele tá rebuscando como se fosse um gênio. Portanto, para os empreendedores, o que eu fiz? Eu peguei tudo aquilo que eu sou e ofereci para o mundo. E o mundo... Ou seja, sabe o que eu ofereci? Senso de humor. Eu sou um cara senso de humor. Eu ofereci boné. Eu ofereci violão. começou a me pagar. Eu sou disciplinado, ofereci disciplina. Me pagaram por isso. Eu sou estudioso, ofereci estudo, me pagaram por isso. Eu sou um cara íntegro, ofereci integridade em forma de conhecimento. O mercado me pagou isso. Quando juntou, é possível então eu ser eu, potencializar esse meu eu e ainda oferecer isso para o mundo para solucionar um problema? É o momento que você... Calma, mas que problema você solucionou? Você não solucionou um problema. Você simplesmente ofereceu você. Você ofereceu o cara senso de humor, o cara leal, o cara íntegro, tudo. Não significa que em nenhum momento você falou que é o cara que soluciona o problema. Vamos, convenhamos. Você percebe que você trabalharia de graça, que faria de graça, que você não percebe que você está trabalhando. Você junta, cara, eu sou esse cara. É como se eu pensasse assim, ó, as pessoas me pagam para eu ser uma pessoa melhor ainda. Elas pagam para eu estudar, para eu ser disciplinado, para eu ser mais saudável. Não, mas calma. Você ofereceu estudo e as pessoas te pagaram. Por que agora as pessoas estão te pagando para você estudar mais? Eu não entendi. Ah, porque você está recebendo para você fazer mais cursos, é isso? Ou seja, o que eu falei no começo é verdade. O propósito só vai servir pro cara que quer vender curso dentro do mercado de trabalho. Pra eu ser um puta pai legal? Me pagam pra ser quem eu sou. Elas me pagam pela minha melhor versão. Elas me pagam pela minha melhor versão? Olha lá. Ô, brother, eu não fiz o trabalho ontem, cara. Professora, eu vou fazer ele agora em 15 minutos antes de apresentar. Por favor, participa. Pra ver se a professora me dá uma nota. Por favor. Deixa com o pai, eu vou te ajudar. E o cara lançou ali, ó. Pra ser quem você é, dando aquela salvada no meio da apresentação, gaguejou. Tô ali com a minha cartolina na 4ª série. As cuestas são formações geológicas. Valeu, brother, tamo junto. Uau! É nessa hora que o cara rompe e ele descobre, meu Deus do céu. Então, meu propósito é ser eu mesmo. Essa busca pra mim, Flávio... Aí, ó, o cara aqui, ó, mexendo na caneta. Porra, Santo Agostinho me lança pedrada. Ó, beleza tão antiga e nova. Há tanto te procuraste, porém sempre esteve comigo. Não lembro nem a frase, mas olha o bagulho.
o eu já está dentro de mim, mas eu procuro quem eu sou, mas ele sempre esteve, mas é uma reflexão muito absurda e, tipo, uma construção de pensamento e elaboração que chega nessa conclusão. E aí vem o Zé e fala, o meu propósito é ser eu. Levou anos, talvez décadas. E ela passou por algum momento, né? Que é um momento, acho que, de uma busca. Eu até anotei aqui, né? O professor falou, quando você estabelece o propósito, você estabelece é ativo, não é passivo. Ou seja, quem você é? Você é o ativo, né? Você queria falar que você era um ativo. Você não pode ser o passivo. Porque é a mesma coisa, ele colou ali, ó. Ele colou do professor, ele escreveu ali, você estabelece. Aí ele falou, puta, eu escrevi isso aqui, mano, no trabalho. Eu preciso falar, como que eu vou falar? Se você estabelece, e a professora falou, quando você define, se você define, então, peraí, deixa eu escrever. Eu quero ser, eu quero fazer, eu quero estar. Uai, mas o propósito não é quem você é? Não é o que estava coberto? Agora o propósito virou quem você quer ser? Onde você quer ser? Não tô entendendo, rapaz. Parece que você está me enrolando. Parece que você não sabe o que você está falando e está enrolando um monte de pessoas. Eu quero conviver. E ele muda, esse propósito ele muda, então ele também... Uai, se o propósito muda, então quer dizer que você muda também? Então você não é um cara senso de humor. Você é um cara que está senso de humor. Você é um cara que está gostando de boné. Amanhã você pode deixar de gostar de boné. Então quem você é se muda? É temporal. Porque o meu propósito hoje aos 43 anos é diferente do meu propósito aos 20 anos. Então eu tenho essa liberdade de poder ir... Tudo bem, quem você era aos 40, quem é aos 43 é diferente de quem você é aos 20. Mas se você sabe quem você é, então, em tese, não era pra te surpreender isso. Mudando o meu propósito à medida do tempo. Então, o meu propósito é ser eu o tempo todo. Então, como é que aterriza isso pro empreendedor? Verifica onde realmente você tem as suas características pessoais, encontra um público que realmente precisa dessas suas características pessoais e uma forma de monetizar isso. Eu escolhi... Ai. Descubra uma coisa que você sabe fazer ou consegue fazer, ache alguém que vai comprar e venda. Isso é o que ele está querendo dizer com todo um verniz de filósofo. O meu caminho foi a educação, Flávio. Então eu consigo, através da educação, resolver problemas das pessoas. Tem gente que resolve o problema das pessoas por meio da saúde, outro por meios da vestimenta, da segurança, do combustível, da natureza. Eu não, eu peguei a educação, pluguei no que eu sou, ofereci isso para solucionar um problema da sociedade, a sociedade me devolve esse crédito. Ela fala assim, estou em crédito com você, Joel, foi tão legal que você me disse, estou em crédito. Quando ela está em crédito, ela me faz um débito. E esse débito está estabelecido também em forma de dinheiro. Quando eu tiver essa clareza, eu falei, entendi, este é o meu caminho é o conhecimento. Foi assim que eu peguei algo que era... Mas o caminho não é o conhecimento, o caminho é você, pô. O teu propósito já foi ser você, o seu propósito já foi pra onde eu quero ir, e agora o teu propósito virou conhecimento. Quem é você, meu irmão? Era tão abstrato no começo e transformei em uma coisa mais concreta. Tão abstrato. Bom, o vídeo tem 1h23. Quem quiser assistir mais 1 hora disso aí, basicamente é quase uma piada. 2 filósofos e 2 abobados sentaram numa mesa do bar. E aí é basicamente isso durante o programa inteiro. Os abobados, eles realmente têm conhecimento muito em mercado, em vendas, em tudo isso. Não vamos tirar o mérito dos caras também. Mas em relação a propósito, que é um conceito filosófico muito complexo, podemos ver a profundidade de pires desses nossos queridos. Esse é o programa Dale. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 da manhã.